Olá pessoal, agora nós vamos ver questionários no Google Forms. Já entrei aqui na página da Google e aqui, se eu já estou logado, vamos clicar aqui no menu e vou em documentos. Vamos abrir a página de documentos e aqui tenho tipos de documentos e entre esses documentos eu tenho formulários. Então vamos lá, formulários. Eu tenho aqui alguns templates e também a possibilidade de criar um formulário em branco, que é o que eu vou usar agora. Muito bem, um título geral para o formulário, por exemplo, avaliação substitutiva, né? Aqui eu posso colocar alguma descrição, como instruções, né, que eu queira dar para o meu aluno. E depois eu posso começar a fazer aqui as questões. E eu tenho vários tipos de questões. Ele já começa com uma pergunta aqui. Se eu clico nela, ela fica disponível para edição. Ela está no modo de múltipla escolha, mas eu posso fazer perguntas de outro tipo. Eu posso fazer uma pergunta que exija uma resposta curta, exija um parágrafo de texto, né? Isso aqui é próprio para questões dissertativas. Eu posso incluir questões de múltipla escolha ou questões que admitem mais de uma resposta correta. E eu posso também, na vez de fazer com que o aluno assinale a resposta ou as respostas corretas, colocá-las numa lista como um menu pop-up. E posso também criar questões onde o aluno tenha que subir arquivos. E aqui eu tenho algumas opções que são para criar respostas do tipo escala. Este tipo de questão é mais usado quando você quer tirar um feedback do aluno, por exemplo, quando você quer saber dele em relação a determinada situação. Você tem um sentimento, sei lá, que vai do mais negativo até o mais positivo, e então você tem uma escala ali de valoração. Então, se você coloca uma escala linear, por exemplo, e aqui para o padrão vem de 1 a 5, ou seja, 5 passos na escala, eu posso alterar isso aqui. Veja como, visualizando como é que fica. Então seria uma questão onde ele assinalaria uma opção que vai numa escala do menor para o maior, do pior para o melhor. Se eu faço, por exemplo, numa escala de múltipla escolha, numa grade de múltipla escolha, melhor dizendo, eu posso ter numa mesma questão outras situações, e isso seria visualizado dessa forma, né? Para cada linha ele teria que selecionar aqui uma gradação diferente, e uma outra possibilidade é a grade da caixa de seleção, que é parecido, só que a visualização é um pouquinho diferente. Em cada linha ele pode selecionar mais de uma opção. Então vamos começar trabalhando com um tipo de questão que é mais comum no nosso dia a dia, que é a questão de múltipla escolha. Então eu vou criar aqui um enunciado, o que a vovó viu, as opções: vovó viu a uva, vovó viu o ovo, vovó viu o novelo, vovó viu o gato levado, vovó viu o neto. Então tem aqui algumas configurações, como tornar a pergunta de resposta obrigatória. Eu posso deletar a pergunta, eu posso usar ela como base para criar uma nova pergunta. Então eu duplico clicando aqui, posso modificar algumas coisas e ter uma nova questão. Eu posso aqui adicionar um enunciado mais detalhado, né? Já que aqui aparece de uma forma mais sucinta o nome da pergunta. Eu posso pedir para ordenar as opções de modo aleatório. Isso significa que cada respondente, ao entrar no questionário, vai ver as opções de resposta numa ordem diferente. Agora, tem uma coisa importante aqui quando estamos começando a montar o nosso questionário, que é a seguinte: este questionário pode servir para muitas coisas. Eu posso fazer uma pesquisa recolhendo opiniões, mas se eu quero transformar isso aqui numa espécie de teste, eu tenho que clicar aqui no botãozinho das configurações e vir aqui em testes e criar o teste para que ele se comporte dessa forma. Eu tenho aqui as opções de imediatamente após o envio o aluno já receber a nota, ou posteriormente, depois da revisão manual,
o que eu aconselho, né, que seja dessa forma, neste caso, para que a gente faça depois uma revisão, uma análise das respostas, veja se não tem nenhum problema, né, porque depois que as notas são liberadas, fazer qualquer tipo de alteração pode causar uma série de aborrecimentos. O que os alunos poderão ver nesse feedback? As respostas dadas erradas, aquelas que são as corretas, e os valores das questões. Eu vou salvar com estas configurações aqui. Na medida em que eu coloco que isto é um teste, aqui já tem algumas alterações. Está pedindo aqui, ó, chave de resposta, eu vou clicar aqui. Aparece aqui quantos pontos, eu vou configurar aqui quantos pontos vale essa questão. Por exemplo, vale 2 pontos. E eu tenho que marcar a resposta correta. Então é esta aqui, vovó viu o neto. Eu posso adicionar o feedback da resposta. Eu posso ter feedbacks diferentes conforme a situação de cada um aqui. Ou até criar um texto padrão. Então posso colocar a resposta correta é vovó viu o neto. Vou até justificar aqui porque a vovó só tem olhos para o neto. Coloquei isso aqui de feedback para que o aluno saiba por que acertou ou errou. Salvando aqui o feedback e concluído. Muito bem, vamos clicar então aqui, ó, no botão de mais para adicionar uma nova questão. E agora eu vou escolher uma questão dissertativa, ou seja, que parágrafo vai exigir uma resposta mais longa. Vamos colocar aqui, disserte sobre a influência da mídia na vida dos outros, é claro, dos outros, porque na nossa ela não influencia, né? Só na dos outros. Chave de resposta, vou aqui quantos pontos vai merecer essa questão, 4 pontos, por exemplo. Feedback da resposta, eu posso colocar aqui um padrão de resposta esperada, né? Um padrão de resposta que o aluno vai ver quando os feedbacks forem divulgados. Concluído. Vamos colocar aqui mais uma questão. Agora vamos fazer uma que exija uma resposta curta. Quantas cabeças tem um bicho de 7 cabeças? E aqui em opções eu tenho algo como validação da resposta, que pode ser interessante, porque eu posso definir, por exemplo, que a resposta tem que ser um número, né? Tem que ser um número. E se ele tentar digitar qualquer coisa aqui que não seja um número, essa resposta não será aceita. Então tem que ser um número que é um número inteiro, por exemplo. Chave de resposta, quanto vale a questão? Adicionar a resposta correta. Vou colocar aqui o 7. Posso adicionar o feedback da resposta. Muito bem. Salvando e concluindo. Mais perguntas. Uma pergunta que admita mais de uma resposta certa. Vamos lá. A maçã é vermelha, verde, amarela, azul e roxa. A chave de resposta. Quanto que vale isso aqui? 2 pontos, por exemplo, 3 pontos, 2 pontos, tá bom? Quais são as respostas corretas aqui? A maçã pode ser vermelha, pode ser verde, a não ser que você tenha uma maçã diferente, que ela pode ser azul ou roxa, porque você pintou assim. Muito bem. Feedback da resposta. Salvando, concluído. Muito bem, eu tenho aqui um breve questionário, então, construído. Vamos visualizar como é que isso aqui está ficando.
Então eu tenho aqui uma questão de múltipla escolha com apenas uma resposta admitida, uma questão dissertativa de resposta longa, uma pergunta de resposta curta e uma pergunta que admite mais de uma resposta. Temos aqui a base de um questionário. Nós temos aqui outros recursos, que pode ser a inserção de vídeos, né, do YouTube, de inserir imagens, de inserir títulos e descrições, porque eu posso dividir este questionário em diversas sessões. Aqui eu posso adicionar a divisão de uma sessão, eu posso quebrar este questionário em várias sessões diferentes. Eu posso também importar perguntas, por exemplo, do Word, do Google Docs, de uma planilha de Excel, desde que lá estejam, né, configuradas as perguntas e as respostas, né, corretamente. Eu posso fazer também aqui alguns truques para que as questões se comportem de uma maneira específica, ou seja, por exemplo, após o aluno responder esta questão, dependendo do que ele responder, ele vai para uma outra questão específica. Eu posso colocar esse tipo de coisa aqui, ó, ir para a sessão com base na resposta. Eu tenho que quebrar a sessão. Digamos que quem acertar esta questão vai direto para essa última aqui, não responde essas duas do meio. Então, digamos que hipoteticamente seja isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, após aqui esta questão, eu estou com ela selecionada, eu vou inserir aqui uma sessão. Depois desta eu vou inserir uma outra sessão. Eu tenho agora 3 sessões. Vou voltar nesta primeira questão, vou dizer que ir para a sessão com base na resposta, e enfim, com base nesta resposta aqui, que seria a correta, ele vai para a sessão 3 e, respondendo qualquer outra, ele vai para a sessão 2. Enfim, não tem muito sentido o que eu fiz aqui agora, mas é apenas para dar um exemplo daquilo que vocês podem trabalhar nessa mecânica de funcionamento do questionário. E aí ele vai sendo visualizado. Vamos ver aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, essa resposta, se eu for para a próxima, o que é que acontece? Vai dizer que, que ele está exigindo um e-mail aqui. Eu pus uma resposta errada aqui. Ele foi para esta sessão. Então, se eu voltar agora aqui, vou assinalar a resposta certa, ele vai para onde? Ele vai para aquela que eu defini, né, para a sessão a ser respondida de acordo com a resposta tida como correta na questão anterior. Eu mesclei agora elas ficaram aqui funcionando como uma sessão única. Vamos aqui visualizar. Então está aqui o meu questionário com as 4 perguntas, ok? E ele está quase pronto. Eu posso fazer agora aqui algumas configurações. Eu posso personalizar aqui cores, né? A cor principal, a cor secundária, o estilo da fonte, né? Vou deixar aqui no básico, que é mais legível. No cabeçalho eu posso colocar uma imagem. E aqui em configurações eu vou ver mais algumas opções. Coletar endereços de e-mail. Por ser um teste, é importante que esses e-mails sejam coletados para que a gente saiba, né, quem que respondeu, tenha um comprovante de quem que respondeu, e usar esse e-mail depois para devolver algum tipo de feedback. Eu posso ativar aqui recibos de resposta. Isso faz com que aquele que preencheu o questionário ele receba no e-mail coletado uma mensagem com uma cópia das respostas que essa pessoa enviou, caso essa pessoa solicite esse recibo, ou sempre, se ela solicitar ou não esse recibo, ele será enviado assim mesmo. Quantas vezes a pessoa pode responder o questionário, né? Então podemos limitar a uma resposta, e quando eu limito a uma resposta, faz com que necessariamente o respondente tenha que ter feito login no Google, justamente porque aí o e-mail coletado, o e-mail utilizado é o e-mail da conta do Google, e isso evitará que ele possa entrar com um outro e-mail aqui e responder o questionário de uma outra forma. Aqui eu posso permitir ou não que, após terminado de responder o questionário, ele edite as respostas.
e se ele vai poder ver depois gráficos e as respostas gerais, né? O resultado geral deste questionário. A forma de apresentação deste questionário, quando ele está dividido em várias sessões e ele vai dividir em várias páginas, talvez seja interessante ativar a barra de progresso. Aqui é uma página única, então não é necessário. Embaralhar a ordem das perguntas, sim ou não. Então, se eu peço para embaralhar cada um que for responder o questionário entrar aqui, ele vai ver as questões numa ordem diferente. E uma mensagem que ele pode ver após o término do questionário. Se você não digitar nada, vai ficar esta resposta padrão aqui. Sua resposta foi registrada. E aqui, lembrando, a gente ativou para que ele funcione como um teste. Se eu alterei alguma coisa aqui, é o caso, eu vou salvar. Por fim, eu vou clicar em enviar e aqui eu vou indicar como é que esse questionário será distribuído. Se ele será distribuído por e-mail, eu preciso ter o e-mail dos alunos aqui. Eu vou colocar todos os e-mails para quem eu estou enviando. Se eu ativar aqui, eu vou gerar um link que será fornecido para os estudantes. Eu posso colocar esse link no Moodle, por exemplo, né, na forma de uma tarefa do Moodle via link. E eu posso optar também que esse link, que é aquele link compridão, para facilitar aqui um pouco, eu posso ativar aqui URL curta. Eu copio o link para então distribuir isso aos alunos ou para jogar no Moodle. Só que, atenção, se eu voltar, né, se eu voltar agora aqui e fizer qualquer alteração no questionário, se eu vier aqui novamente no enviar e pedir uma URL curta, esse endereço terá sido alterado, tá? Então, vamos só tomar esse cuidado. Bem, depois que os alunos todos responderam, você pode vir aqui em respostas, e claro que não tem resposta nenhuma, mas aqui ficaria a relação das respostas dos alunos. Você poderia navegar por questão, poderia navegar por aluno e poderia também gerar uma planilha com todas as respostas clicando nesse botão aqui. E depois, a partir de um certo momento em que você quiser que este questionário não aceite mais respostas, nós não temos aqui um comando para definir, olha, esse questionário vai ficar aberto até tal dia, tal data. Então eu tenho que, chegado um certo momento, vir aqui e pedir para que ele não aceite mais respostas, né? E colocar aqui para que ele continue aceitando respostas. Muito bem, nós vimos aqui o que temos de mais básico para formatar um questionário com a ferramenta do Google. Há, entretanto, uma outra forma que talvez seja de interesse de alguns de usar, que é associando um questionário a uma outra ferramenta da Google, que é o Google Classroom. No Google Classroom eu posso criar uma página específica para uma disciplina. Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma turma. Criar turma, eu vou aqui aceitar, né, os termos e vou criar uma turma, vou chamar aqui de questionários, posso dar aqui algumas outras informações, como o nome da turma, sei lá, B3, assunto, enfim, e criar. Turma criada, eu posso depois alterar algumas configurações. Eu posso aqui selecionar um tema diferente para este banner de cabeçalho. Eu tenho aqui algumas opções, né, da própria Google. Vou alterando aqui, alterou. E eu posso também fazer o upload de uma foto no lugar de um desses temas próprios, né, prontos da Google. E eu tenho aqui um mural, é uma timeline, então funciona inclusive isso aqui como uma espécie de rede social, né? A gente pode fazer postagens, os alunos que estiverem inscritos aqui também podem fazer postagens, pode-se fazer comentários às postagens. Aqui eu posso colocar materiais, atividades ou criar algumas tarefas, como por exemplo criar
atividade com teste. E aqui eu posso incluir um formulário Google também. Então, que coisa interessante aqui, ó, porque eu posso criar então a avaliação substitutiva. E vejam que ele já criou um formulário em branco que eu poderia clicar nele agora aqui e editar um formulário novo. Mas posso também adicionar o formulário que eu já criei. Como eu criei com uma ferramenta Google, o formulário Google, isso está lá no Google Drive. Então está aqui o formulário que eu criei. Eu até esqueci de dar um nome para ele, né? Mas enfim, é esse aqui. Dá para ver pelo preview. Eu vou inserir aqui. Vou apagar aqui o outro. Vou até voltar naquele formulário e vou colocar ele tem um nome, o questionário tem um nome, o nome do arquivo aqui é que não. Quando eu clico, ele pega o título do questionário e acaba usando como também título do arquivo, né? Eu posso trocar isso aqui para uma outra coisa também. Eu posso marcar aqui como favorito. Tudo que eu faço aqui dentro de uma ferramenta da Google é salvo automaticamente. Então, vamos aqui. Eu vou fazer a inserção de novo porque eu troquei, né, o nome do arquivo. Muito bem. É esse aqui. Inserindo. Aqui eu posso dizer quem que vai responder, né? Eu não tenho aqui nesta página de exemplo nenhum aluno inscrito, mas se tivesse, eu poderia aqui enviar esse questionário apenas para alguns dos alunos. Eu selecionaria aqui apenas alguns deles. Aqui eu posso estabelecer algumas coisas que no formulário simplesmente não teria, como por exemplo, definir uma data e hora para a entrega, né? Então eu posso colocar aqui um prazo máximo, por exemplo, 10 de agosto numa determinada hora. Isso eu posso fazer aqui. Eu não tenho essa opção criando um formulário simples a partir do Google Documents. Eu tenho agora o questionário pronto, associado a uma tarefa aqui do Google Classroom. Está dizendo aqui que foi salvo automaticamente. Eu vou criar a atividade. Eu posso criar agora. Eu posso programar para ela entrar no ar num determinado horário ou apenas salvar como rascunho para continuar essa edição mais tarde. Vamos aqui criar a atividade e ela aparece aqui já na aba Atividades. Aqui no mural também aparece que eu criei uma nova atividade. Nessa outra aba, Pessoas, eu teria a relação dos alunos que eventualmente estivessem inscritos. E aqui nessa última, Notas, eu poderia ver os resultados dos testes aplicados. Eu não tenho nenhum aluno aqui cadastrado e uma coisa importante então é configurar, né, aqui o sistema. Está até aqui o Google me avisando. Muito bem, nós vamos fazer algumas configurações. O código da turma, ele deu aqui automaticamente um código. Eu posso pedir para redefinir esse código. Eu posso desativar, eu posso copiar o código, enfim. Para que os alunos se inscrevam na minha página no Google Classroom, eu tenho que fornecer esse código aos estudantes. Vou deixar o código aqui do jeito que está. Configurações, o que os alunos podem fazer no mural? Eles podem postar, comentar, apenas comentar, ou só os professores que podem fazê-lo. As atividades no mural, se vai mostrar detalhes ou não, ou ocultar as notificações. Os cálculos das notas, considerando que eu posso ter um conjunto de atividades ao longo do tempo, o Google pode fazer um cálculo aqui geral. Eu teria aqui uma configuração um pouco mais avançada, onde eu poderia configurar categorias e montar aqui uma espécie de média, então, entre as diversas atividades. Como eu não alterei nada aqui, não é necessário salvar, senão seria. Fecho aqui. Quando clica aqui, inclusive, ó, aparece o código de uma maneira mais visível, mais explícita. Esse é o código que eu tenho que informar aos alunos, então, para a inscrição. Posso até colocar exibindo em tela cheia para que os alunos vejam, se eu estiver mostrando isso durante uma aula.
Uma coisa importante, se você optar por utilizar a ferramenta Google Classroom, é orientar os alunos a se inscreverem corretamente na sua página. Além do código, você precisa dizer a eles que acessem a página classroom.google.com e aqui cliquem depois no botão de mais, cliquem em participar da turma e aqui eles vão inserir o código gerado automaticamente pela página do Google Classroom e que você previamente já informou aos alunos. Enfim, e se eu clico aqui, eu entro como professor, né? Eu entro aqui numa página onde eu poderia ver a relação dos alunos que responderam esse questionário. Eu poderia entrar em cada um deles para fazer, por exemplo, a correção das questões dissertativas. Eu poderia ter aqui um relatório de quantos alunos já responderam, de um total de X alunos, e não aparece nada aqui, evidentemente, porque, como eu disse, eu não tenho nenhum aluno inscrito. Vimos aqui, então, duas formas de trabalhar com os formulários Google para fazer questionários. Uma diretamente no Google Documents, onde eu crio aqui um documento do tipo formulário, que foi o caso que eu usei aqui, ou colocando isso dentro de uma página do Google Classroom, que me permite criar um formulário a partir daqui, ou utilizar um formulário já criado no Google Formulários. Tá? Ok, este aqui é o básico, o principal daquilo que tínhamos para mostrar para vocês sobre o uso das ferramentas da Google na criação de formulários e questionários. Muito obrigado e até a próxima.